Muito bem, são 8h03. Muito bom dia para você nesse sábado 12 de outubro, né? Um sábado hoje abençoado, nosso Brasil. Nossa Senhora, né? Aí para as crianças, hoje fazendo aquela confraternização com as crianças, nós ficamos felizes da vida, né? E para você que está ligado conosco, estaremos hoje mais um programa do Diálogo Fraterno. E hoje tem um assunto, uma pauta maravilhosa aqui, né? Bem-aventurados puros de coração. Então você preste atenção em tudo que o pessoal vai entrar em contato com vocês, vão falar, passar essas mensagens para vocês, tá bom? Bom dia, Anise, bom dia, Jânia, bom dia, Augusto, verdade. Bom dia, meu querido. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer novamente estarmos juntos com os companheiros nessa tarefa do dia de hoje. E vamos iniciar com uma prece e pedimos a todos nesse momento que deixe esse espaço, esse momento de reflexão, pegue um copinho com água, coloque ao lado da rádio, para que essa água possa ser fluidificada pelos nossos anjos de luz, pelos espíritos que nos acompanham, e possamos dizer e agradecer ao nosso Pai Maior. Pai de amor e bondade, te agradecemos a oportunidade da tarefa. Que Jesus, nosso amigo, conselheiro e exemplo, esteja junto a nós, todos os dias na nossa caminhada. Que as dificuldades que temos dia a dia, possamos, Pai, ter a tua força, a tua orientação, para poder resistir, lutar e vencer as nossas batalhas diárias. Que Deus, nosso Pai, derrame sobre toda a humanidade a luz, os fluidos salutares, as energias renovadoras, para que possamos ter ânimo, boa vontade e disposição para podermos enfrentar todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, e possamos, Pai, ter a certeza que Tu está conosco nessa caminhada, nos dando força, ânimo, coragem e esperança. Que Deus ilumine a todos, as crianças, os jovens, os adolescentes, os pais, as mães, as vovós, os vovôs, toda a família nesse momento receba essas bênçãos destinadas especificamente para o dia de hoje, deixando muita paz, muita luz, muito amor e muita harmonia nos lares que estão nos ouvindo neste momento e aqueles que porventura puderem receber essa mensagem. Que Deus nos ilumine, que Deus nos proteja e possamos ter um ótimo sábado, um ótimo trabalho, excelente dia da criança a todos nós, que somos crianças eternas. Que assim seja, em nome do Senhor. Assim seja. Muito bem, vamos já começar, o pessoal de Santa Catarina, já ligado conosco aqui também, muito obrigado. O pessoal acorda cedo aí, né? Débora, conta um beijão para você, Lalinha Salgado, um grande abraço, Lalinha, tanto tempo, né? Beijão para você também, viu? Júlio Vargas também, pessoal chegando aí, né, Augusto? Bom dia, Sabatini. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje, Dia das Crianças, então vamos fazer essa homenagem, mas principalmente vamos ver o que Jesus quis nos dizer nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Quais os caminhos que Jesus nos deixou, as orientações para que a gente possa adquirir essa condição de melhorar o nosso coração. Então, deixai vir a mim as criancinhas, disse Jesus. Então apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhe disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Isso está em São Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, queridos irmãos, que lição será que nos transmite, que Jesus quer nos transmitir nessa passagem que lemos? Então, Jesus nos diz que o reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm o coração puro. Então, o esforço que todos nós precisamos buscar para trabalhar o nosso coração, para ver o que carregamos, não é, de ruim ainda dentro de nós, para que possamos
alcançar esse reino dos céus, que é a nossa meta de todos nós aqui na Terra, né? Bom dia a todos, queridos amigos da Rádio Nova Aurora. Realmente, o Dia da Criança é sempre um dia especial. E o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, os nossos pequeninos serão um futuro promissor. E Jesus realmente nos traz uma proposta, e esse capítulo 8 do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando diz que bem-aventurados os puros de coração e aqueles que têm os olhos fechados. Então, Jesus nos traz uma proposta divina, que seria a progressão evolutiva, no sentido de que possamos evoluir até alcançarmos a evolução, a categoria angelical. Então, essa é a proposta, um curso de formação de espíritos para que possamos alcançar essa angelitude. E o que nós temos que fazer? Nós temos que fechar os olhos e abrir o coração, como dá essa proposta de imenso amor de Jesus. Mas o que tem acontecido que nos dias de hoje, né, Carlinhos, nós temos dificuldades. A maioria das pessoas parece que não está enxergando essa proposta, que é uma proposta de amor e de aumento do nosso conhecimento de graduação. Ou seja, nos parece que as pessoas estão mergulhadas ainda na cultura do eu, né? Ou seja, o egoísmo, aquela busca incessante da materialidade no nosso dia a dia, né? Nos parece que as pessoas estão perdendo o endereço de Deus. Então, o que a gente precisa fazer para retomar esse caminho? E as nossas crianças, elas nos trazem sempre boas lições pela sua pureza, pela sua bondade, pela sua inexperiência e na vontade de fazer o bem. Então, temos que aumentar, né, o nosso amor, repletar o nosso coração com Deus. E a lição, ela se aprende a cada dia, né? Cada dia é uma nova lição. Os nossos pequeninos, né, estão aí para nos ensinar isso. Pois é. Mas Jesus, por que será que ele usou a criança como símbolo de pureza? Eu acredito que a criança, ela é o símbolo de pureza porque ela não tem ainda a sua mente, né, digamos assim, os seus pensamentos ou a sua formação ainda, de certa forma, contaminada por os sentimentos negativos, pelos os momentos difíceis. A criança tem uma pureza, né, de coração que é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo que possa ter. A criança, ela nasce, ela vem numa família reencarnada, de uma família com o propósito de se melhorar, de crescer, de se ajustar àquela família a qual a recebeu. E muitas vezes nós vemos que essa criança, ela chega para ensinar os adultos. E é uma coisa que geralmente os adultos não percebem, deixam passar batido, como se diz, né? A criança tem uma função de educação para os seus pais e para todos aqueles que convivem com ela, na simplicidade, na pureza, né? na liberdade de falar com o coração, que hoje em dia a gente não tem o hábito de esconder o que o coração diz e não falar claramente o que sente. E a criança, se ela está com raiva, ela coloca de uma forma que os pais, os adolescentes entendam, mas é preciso que ela seja ouvida. E às vezes, e muitas vezes, as crianças não são ouvidas e nem levadas a sério. Elas passam assim, depois nós conversamos, né? E na realidade, tu precisa parar e olhar nos olhos daquela criança. Até didaticamente, a gente diz que a gente precisa se alinhar à criança, né? Tu quer falar com a criança, tu quer conversar, tu quer explicar, fica junto com ela, olha no olho, né? Não fica de cima ditando ordens, porque é muito imperativo, muito impositivo. Então, te faz a criança realmente uma pessoa, um ser que está ali para ser educado, e a responsabilidade é nossa por essa educação. Então, como diz o Augusto, né, a pureza do coração e a simplicidade, ela exclui qualquer tipo de pensamento de egoísmo e de orgulho.
né? A criança, ela é pura, inocente, e ela vem para aprender e se formar como ser que está aqui para isso em evolução. E os pais também têm essa responsabilidade, né, Lise, na evangelização das crianças. Algumas pessoas dizem que a criança está sendo agredida quando o pai ou a mãe quer evangelizar a criança. Então, nós temos um exemplo que a criança, quando necessita tomar uma vacina, de acordo com a idade, ela precisa daquela medicação. E nós acreditamos que a evangelização é uma medicação espiritual, um antídoto para que no futuro ela escolha o caminho certo. Então, muitas vezes, a tarefa de evangelizar, ela se dá dentro de casa e pelo exemplo. Então, temos que nos unir nessa sintonia com os nossos pequenos. Então, a gente costuma dizer que a tarefa de educar é como segurar um pássaro na mão. Se a gente apertar demais, machuca. Se afrouxar demais, eles voam. E assim, muitos pais também, às vezes, cometem erros que querem fazer tudo pelos filhos. E, fazendo tudo pelos filhos, eles tornam pessoas, no futuro, adultos fragilizados, deprimidos. Então, é necessário que a gente conduza essas crianças no sentido de ensiná-los para que eles se preparem para as lutas do nosso cotidiano, ou seja, as dificuldades da vida, senão ele vai crescer com tudo de mão beijada, não vai aprender nada. Então, já desde pequenininho, né, vai iniciando, olha, arruma a tua cama, ajuda a lavar a louça, né, ajuda a preparar um alimento, e vai crescendo e vai dando mais responsabilidades, né, para aquela criança, para que ela possa, né, vai evoluindo, agora tu já pode ir sozinho para a escola. Então as responsabilidades vão aumentando, né? Pois é, e Jesus, nessas citações, ele disse que o reino dos céus é das crianças, não é? Jesus ele usou essa comparação para que a gente alcance essa condição de inocência, de um coração melhor, não é? Mas ele não diz que o reino dos céus é para as crianças, porque as crianças são espíritos já velhos, não é? E ainda só estão nesse estado de inocência momentâneo para que a mãe, né, possa desenvolver o amor. Então, essa fragilidade da criança é para que a mãe possa desenvolver o amor. Mas a criança ainda não se mostrou como o espírito velho que ele é. Então, Jesus usa a comparação, não é? Pela inocência e a meta que nós temos que buscar. Mas ele não promete, ele não diz que os céus é para as crianças. Porque é para aqueles que se esforcem para buscar essa condição. No capítulo 8 do Evangelho, ele já coloca assim, ó, uma vez, no item 4, uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é, né? Tudo é sábio nas obras de Deus. Nós temos que pensar. A criança tem necessidade e de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. Então, a gente tem que ver assim, ó, preparar os filhos para a vida. É uma coisa que a gente, como mãe, como pais, a gente tem a tendência a achar que os filhos são nossos, propriedades nossas. Não. Nós temos que entender que os filhos são espíritos emprestados a nós para que nós possamos para a vida. E a gente, às vezes, pelo amor que a gente sente aquele filho, a gente não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. A gente vou dizer tudo para o meu filho que eu não tive. Mas tudo o quê? Quantos de nós não tivemos coisas materiais, mas temos uma formação religiosa, cremos em Deus, em Jesus, sabemos o que é o bem e o que é o mal, são conceitos básicos que todo educador, que toda mãe, todo pai, toda família responsável pelo seu filho, aquele filho que está com ele emprestado por esse determinado tempo, é obrigação da família formar esse filho. E como diz o Jander, educar não é fácil. Se educar fosse fácil, não teríamos crianças e nem adolescentes tão problemáticos como nós temos hoje. Educar requer que tu saiba colocar limites, que tu saiba dizer não, mas é não, né? Não, não é não.
Não, 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 depois volta assim, né? Então, os filhos hoje exigem de nós uma posição mais madura no sentido de enfrentamento das coisas da vida. Porque se nós permitirmos tudo, quando vamos dizer não? Ah, não, porque ele pode se traumatizar, né? Um não bem dito e com fundamentação e com explicação é muito melhor que um sim só para concordar e passar a fase, né? Então, a gente tem que perceber essas coisas dos nossos filhos. E às vezes a gente não percebe porque a gente exagera e confunde muitas coisas. Então, nós temos obrigatoriedade de ter essa reflexão como adultos que somos, porque a reflexão que nós temos, a experiência que nós temos, são nossas, então nós devemos passar para eles. Então, muitas vezes os filhos dizem assim, ah, mas eu não pedi para nascer. Não, ele não pediu. Como não pediu? Ele implorou para nascer e eu quis recebê-lo. Então, é um ato de amor que nós estamos vivenciando. E nós, às vezes, pensamos assim, ai, pobrezinho, pobrezinha, né? E os filhos vão, na sua maturação, digamos assim, vão fazendo muitas vezes os pais de reféns. Né? Eu quero isso, eu quero aquilo, e às vezes nem podem materialmente dar certas coisas e se endividam, fazem qualquer coisa para que o filho satisfaça suas vontades materiais, né? Quando na realidade, às vezes, esse é um grito de socorro também. Né? Hoje em dia, a gente sabe que os filhos sentem-se deixados, porque hoje a necessidade do trabalho, pai e mãe, né? Tudo é uma questão de momento, de episódios da vida, né? Precisa trabalhar. O filho fica em casa, ou vai para casa da avó, passa o dia inteiro na escolinha. Aí o pai chega em casa cansado, aí já vai conversar, já não quer nem ouvir, e aí já se torna um conflito doméstico, né? Porque, na realidade, os pais acham que os filhos também estiverem quietinhos. Nem sempre. Então, é um alerta que a gente faz. Preste atenção nos seus filhos. Olhe para eles. As crianças têm muito a nos ensinar, muito mais que nós imaginemos. Então, tem uma expressão que as pessoas costumam achar uma expressão forte, quando diz que os pais têm que fazer os filhos passar trabalho. Então, a gente considera algumas pessoas, não, mas isso é muito forte. Mas se a gente não fizer os filhos passar por algum trabalho, eles não vão aprender as lições das lutas cotidianas, vão ter isso tudo de mão beijada, né? Um celular da última moda. Então, tudo que a gente aprende, a gente deve passar para as nossas crianças. Alguns dias atrás, eu me recordo que a minha filha, tem 6 anos, fui buscá-la na escola e deixei a mochila escolar dentro do carro. E aí, foi para casa, esqueci de tirar a mochila da escola, e no dia seguinte eu levantei, fui trabalhar cedo, não voltei para o almoço, e estava num lugar onde não tinha sinal de celular, também não conseguiram me avisar. Aí o que aconteceu? Primeiro aninho, ela foi para a escola sem material escolar. Aí ela sai de casa ali umas 3, 4 quadras, ela vai chorando até a escola. Ah, meu pai esqueceu meu material escolar. Aí eu chego em casa de noite e ela me contou. Chegou na escola, a professora disse, mas Nicole, e o teu material escolar? Aí ela começou a chorar de novo e não parava de chorar. E aí ela pegou a solução, perguntei, o que aconteceu? Ah, eu peguei com meu coleguinha emprestado material, sentava com outro, ia fazendo. E eu digo, isso aí não é bom então, Nicole? Tu aprendeu alguma coisa? Isso não foi uma boa lição para tu saber improvisar? Isso é um aprendizado. E ela ficou pensando, aqueles olhinhos assim, né? Eu digo, eu acho que foi sem querer, mas foi uma boa lição. Então, essa também a gente tem, diariamente, a gente tem oportunidades de ensinar os filhos, colocar a eles situações que eles vão enfrentar na idade adulta, né? E a gente fica poupando, não, isso eu passei por isso, ele não vai passar. Mas então é necessário, né, que a gente coloque eles nesse campo de prova. A vida é um campo de prova, então é uma escola de graduação. Como disse Jesus, nós temos que ter o coração puro. E nós só vamos adquirir esse coração puro com muito amor, com muito conhecimento. Se nós não adquirirmos assim, as leis divinas elas vão continuar sendo colocadas em prática, né? Nós vamos ter que evoluir. Deus nos coloca a evolução como um princípio, uma lei divina.
Aí o que vai acontecer se a gente não evoluir pelo amor? Nós vamos evoluir pela dor. Então aí começa a aparecer as doenças, a pessoa passa no dia a dia, né? Come, bebe, dorme, pratica sexo, e ela nunca acha um tempo para cuidar do espírito, para fazer o bem, fazer a caridade. E aí então essa lei divina da evolução, ela começa a funcionar. E aí o que acontece? Aparece uma doença, né? Aparece o vazio existencial, e aí vai se somando todas essas ausências de Deus, até que a pessoa decida por ela própria. Como Deus é bondoso, né? Ele nos dá sempre uma oportunidade de recomeçar. Por isso que as criancinhas são um modelo inicial, né, de ternura, de bondade, que a gente nasce para uma nova jornada, e se a gente não cumprir a misericórdia divina, olha, vão te dar uma outra oportunidade. E recomeça tudo de novo. Os puros de coração, né? Eu só queria acrescentar uma coisa aqui, que é o não do mundo é muito mais dolorido que o não de uns pais, dos familiares, né? Verdade. Então temos exatamente isso aí, né? Prepará-los para o mundo, né? Claro. Pois não, Augusto. Não, tranquilo. Então, como falou o Jânio, Jesus teve essa grande preocupação de nos mostrar a importância da gente buscar esse reino dos céus. Não é? Essa condição de pureza de coração para que a gente possa alcançar o reino dos céus. Então, ele mandou, nas suas orientações, ele fala muito da pureza, não é? Do pensamento. A gente, como é que nós vamos nos purificar, nos melhorar os sentimentos? Conhecendo os nossos pensamentos. Então, a importância, né, que ele diz, a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Então, a importância que todos nós temos de conhecer os nossos pensamentos para que a gente possa educá-los, melhorá-los. Exatamente. Aí entra a questão, como disse o Sabatini, que o não do mundo é diferente do não de casa, né? Então, o mundo aí fora, ele não é maternal. O mundo aí fora, ele é o que ele é. Né? Então, nós, como pais, nós devemos orientar os filhos que, muitas vezes, as coisas não sairão conforme as suas expectativas. Aquela história, expectativa e realidade, né? Então, embora eu tenha me esforçado para atingir aquele nível que eu quero, de repente, não é satisfatório para mim, eu não alcanço. E o que eu vou fazer nesse momento? Eu tenho que aprender a lidar com essa frustração momentânea. Que às vezes a gente não entende que um não, ou que uma coisa que não dá certo, por exemplo, que não se concluiu, que aquilo Deus está nos prejudicando. Mas Deus é tão magnífico, tão misericordioso, que ele nos diz não de uma forma para que evitar que o futuro seja pior ainda. Então, de certa forma, ele nos freia em alguns momentos para nós repensar aquele caminho que estamos seguindo. E aí, quando a gente diz que o mundo não é maternal, nós temos que dizer não aos filhos. Não é não de propósito, não, sempre é não. É não e explicar o porquê do não. Porque, com certeza, não terei que repetir esse não novamente. Então, os pais devem, a função dos pais aqui é sobre educação, sim. Educação moral, educação religiosa, educação de atitudes, de relacionamento, dar exemplos, né? Os pais devem zelar pela a melhor maneira de educar os filhos. Quem é que tem a receita de educação de filhos? Ninguém tem, né? Não vendem isso, um manual, como se educar um filho, não vendem comprimidos, remédios ou qualquer terapia. Se tem à mão, digamos assim, orientações. E aí essas orientações eu tenho que aplicar na minha casa para ver como ela vai funcionar com os meus filhos. Mas a receita de tudo isso é o amor incondicional. Amar sempre. Dizer não com amor. Dizer que tem responsabilidades. Então, é como diz o Jânio naquele momento, preparar os filhos para o mundo. Imagina que, um dia eu ouvi de uma mãe dizer assim, ela está com sede, me traz água, mãe. Eu vou lá levar água, mas por que ela não levanta e vai lá e pega um copo de água e toma? Né? Porque ela nunca arrumou a cama. Você quer nunca arrumar uma cama?
Então, um ninho, como é que é a cama, como é que funciona. Então, são condições básicas de sobrevivência, né? E a gente pode observar, na casa, muitas vezes nos nossos lares, isso acontece. Mas quando vou na casa das outras pessoas, já é diferente. Né? Então, por que nossa casa não pode ser, digamos assim, um celeiro, né, de informações e de educação que façam esse espírito jovem, de criança, de jovem, adolescente, crescer, amadurecer para progredir, já iniciando com uma educação da forma correta, né? Já conversando com os filhos, né? Falar de Deus com os filhos, quando falava de evangelização, falar de Deus, falar de Jesus, falar de amor, de perdão, de valores, de ética, de respeito, de direitos e deveres. Hoje há muito aquela coisa assim, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, vou ligar para o Conselho Tutelar. Sim, vai ligar quando acha que está sendo prejudicado, e quando acha que está desrespeitando os pais, liga também. Então, há uma confusão, assim, em direitos e deveres, sabe? Para cada direito, há um dever a ser exercido. E aí, há um desconhecimento da parte do jovem, e o pai deve esclarecer sobre esse aspecto, né? Isso se chama educação. Educar é formação, é nossa responsabilidade. Nós costumamos chamar nossos filhos, né, e filhas, princesa, príncipe, né? Então, isso nos dá um sentido de que eles necessitam ser servidos, né? Então, isso está errado. A gente precisa aprender desde cedo, né, a servir e não ser servido. Mas também não há uma fórmula, né, uma receita caseira, como fazer um bolo. A criação dos pais aí com os filhos é uma tarefa difícil. E também aquela educação muito severa com os filhos também é prejudicial. Vai gerar também adultos deprimidos, ansiosos. Aquela criança que teve uma educação muito rígida, condiciona por exemplo, não, tu vai sempre dar uma determinada resposta para determinado assunto. E aí sempre ele vai reagir da mesma maneira. Por exemplo, ele cresce, adulto, está lá trabalhando, aí um dia está doente, está cansado, aí chega uma pessoa e ele pede um favor. Tu pode fazer isso para mim? E aí ele foi condicionado pelo pai, nunca diga não. E aí ele vai dizer sim, e aí começa a gerar transtorno, e começa a vir as depressões, né, os possíveis suicidas até. Não é fácil a educação, né? Não há uma receita, né, Augusto? Pois é. Mas Deus nos confiou esses filhos porque Ele sabia que nós tínhamos condições de orientar, sim. Nós temos que buscar os recursos. Não podemos dizer, mas eu não sei o que fazer. Pode não saber, mas tem condições de buscar as orientações necessárias. Hoje temos psicólogos, temos orientadores, né, nas escolas. Então precisamos, tem o Centro Espírita para buscar um recurso, um atendimento fraterno, que vai trazer boas orientações, inclusive para nós conscientizar da nossa responsabilidade, que nós seremos cobrados. Exatamente. Serás cobrado. Que fizeste do filho que te confiei? Quando chegarmos no plano espiritual, Deus vai nos questionar. Como está o filho que te confiei? O espírito que foi para a tua família, né? Para o teu berço maternal, e o que fizeste com ele? Né? Qual foi a tua função? Se tornou um espírito melhor? Está progredindo? Está no caminho de evolução? Qual foi a tua participação? Então, nós temos responsabilidades que vão além das leis civis, como se diz, né? Que é proteger, que é amparar, que é dar o aconchego, que é da alimentação, bem materiais, atenção. Toda essa questão, nós temos o compromisso divino que nos permitiu que nós o recebêssemos como os filhos. E nós aceitamos essa missão. Então, essa missão é nossa, não pode ser transferida para outra pessoa. É individual e intransferível. Né? E nós precisamos trabalhar. Eu não sei o que fazer, porque é assim, assado, e aí, bom, se não sabe, procura ajuda. E onde é que está a nossa humildade para dizer, não estou conseguindo administrar essa situação? Tem pessoas especializadas nisso que podem dar uma orientação, tem pessoas, até conversar com outra mãe, de colocar a situação. Nós não temos que ser perfeitas, nós não somos perfeitos, nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para nós nos melhorarmos, né? Nas nossas atividades, na nossa função, na nossa prática do dia a dia. E isso é uma coisa que nós temos que entender. Ninguém tem receita pronta. Nenhum de nós aqui tem a receita pronta, definida de como deve ser. Né? Pelo contrário, nós estamos também aprendendo todos os dias. E o que os filhos nos ensinam,
tirar lições dessas relações filiais, o que as crianças nos ensinam é uma experiência assim, ó, que muitas pessoas deixam de ter, né, por não se incomodar, por não ter mais essa atividade da educação, né, e nos dá realmente as condições de nós vermos a pureza da criança, a inocência, né, a capacidade do progresso, né, a capacidade do entendimento, da relação, do amor, né? Coisa mais interessante, a gente sempre diz assim, a gente tem nossos filhos que a gente ama de paixão, depois tem os netos que não tem como explicar o que é o amor do neto, a gente não tem como, porque a avó sabe disso, é um amor assim, ó, que transcende tudo, né? Então esse amor, ele está em nós, né? E nós precisamos despertar em algum momento da nossa caminhada, e quando a gente desperta, a gente se sente muito completo e muito feliz com essa situação. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos dar um alô pessoal aqui, para Elinda Paz, dando parabéns a todas as crianças, que é um tema importantíssimo. O Éder Pires também ligado conosco. O Paulo César Thaisa Silva, também a Paty Machado, Silvia Rodrigues, a Débora, o pessoal de Santa Catarina, dizendo que eu concordo, né? Nós pais temos que dizer não aos nossos filhos, pois isso é amor, né? Impor limites, ensinar a ter respeito ao amor próximo. Não, amor ao próximo, pois é o melhor exemplo que podemos deixar nossos filhos. Legal. O Wanderson também Caça-Petra, a Elisete Alves, Danilo Ipaguirre também ligado com a gente aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho? A gente toma um cafezinho e voltamos com o tema hoje no Diálogo Fraterno, bem-aventurados os puros de coração. Vamos, o tema está importante, você pode ir participando na linha 3243-3220. Bloco de apoio, a gente volta rapidinho. 87,9. Apoio cultural. JR Turismo convida. Excursão para o Rio de Janeiro, jogo do Grêmio e Flamengo, dia 23 de outubro. Valor ida e volta R$300, sem o ingresso. Excursão a Passo Fundo para o Santuário de Maria Elizabeth, dia 24 de novembro e 8 de dezembro. Valor ida e volta R$100. Nos próximos feriados até o final do ano, excursão a Caxias do Sul, ida e volta R$100. Informações na Manduca Rodrigues 506, próximo ao INSS. Telefone 3243-3000 e 999-48-2536. JR Turismo, segurança e credibilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169, apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o que a cidade. 39686868, 39686868. E a cidade, 39686868. A melhor informação, 39686868. Você tem nossa atenção. Fone Informe Guia Cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212. Fones 3244-5505 ou celular 99672-1956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações.
Muito bem, viu? Rapidinho, né? 8 horas com 38 minutos, você está acompanhando na 87,9 de Santana do Livramento, o programa Diálogo Fraterno, né? Onde hoje o tema, né? Bem-aventurados puros de coração, trazendo aí também sobre os filhos, né? A pureza da criança, essa lição que eles nos passam para nós hoje, dia da criança, né? Augusto, você, Augusto? Então, vamos continuar com as orientações que Jesus nos deixou, porque nós nos preocupamos muito com o exterior, com a aparência. E Jesus, então, tinha essa preocupação da melhora dos nossos sentimentos, que começam pelos pensamentos. Nós conhecendo os nossos pensamentos, as nossas ações vão melhorar. E até porque no mundo espiritual nós nos comunicamos pelo pensamento. Então, a importância de... Essa é a linguagem dos espíritos, é o pensamento, né? Claro. Então, nós precisamos educar os nossos pensamentos. Então, nos diz o Evangelho que mesmo um pensamento ruim para nós é válido para a nossa evolução. Porque nós conhecendo que ele é um ruim, nós vamos fazer o esforço de combatê-lo. Então, Jesus também fala que esse princípio leva naturalmente a esta pergunta. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento não seguido de efeito? Será que nós temos responsabilidade com esses pensamentos que nos vêm, mas que não executamos? Eu acredito que os nossos pensamentos, eu sempre digo assim, ó, que nós temos mais de 50 mil pensamentos por dia. 95 mil, diz a ciência, que nós emitimos 95 mil pensamentos por dia. Quais desses são úteis para nós? Né? Em torno de nem 10%. Por quê? Porque cada vez que nós nos viramos ou que nós mudamos a nossa posição frontal, lateral, ou olhamos para cima ou para baixo, nós mudamos o pensamento. Então, nos ocorrem inúmeros pensamentos de toda a categoria. Os pensamentos bons, não tão bons assim, os mais ou menos negativos, extremamente negativos. Então, o pensamento nosso, ele vai nos coordenar ou vai nos orientar a nossa prática do dia a dia. Se eu começar a pensar que tudo vai dar errado, que eu não sou merecedora de nada e que eu sou uma infeliz, me vitimizando, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente aquilo que eu estou neste momento pensando. Mas como diz a pergunta que o Augusto fez, eu posso mudar isso? Posso e devo, né? Isso aqui não é meu, não me serve. Eu preciso reagir. Então, o que eu vou me alicerçar nesse momento? Ao pensamento diferenciado. Pedir a proteção divina, pedir o auxílio, conversar com alguém, fazer uma prece, para nos blindarmos nesse momento daquela negatividade e de fracasso que nós estamos indo em direção a ele. Então, nós podemos reagir dessa forma, dizer, não, eu não tenho que passar por isso, eu vou vencer essa dificuldade porque eu vou me esforçar. Então, já dizia, ajuda-te que o céu te ajudará, mas isso depende de nós, né? Nós podemos nos afundar na lama ou podemos sair dela ainda, né? E vencer as nossas batalhas, que não são poucas. E é individual, não é a minha batalha, não é do Augusto, do Jânio, ou a tua. Cada um tem sua batalha individual e cada um tem o seu merecimento e cada um tem a sua força de mudar aquilo que está acontecendo na nossa vida. Então, nós temos que reagir, fazer que o nosso pensamento nos conduza a outros caminhos, não aqueles que nós estamos indo na derrocada, mas sim para a vitória, para vencer as nossas dificuldades. Muitas vezes é isso, né? Aí vem a base, né? Aí vem a base de conhecimento religioso, seja ela qual for, da criança, porque a princípio, quando nós chegamos, né, numa idade adulta, já de responsabilidades próprias, a primeira coisa, quando no primeiro obstáculo, nós chutamos o mundo, né? Chutamos o balde. E aí vamos para onde? Vamos para a bebida, desavença na família, porque a gente sempre passa os nossos erros para alguém. Achar os culpados, né? Alguém tem que levar a culpa dos nossos erros, né? Esse é o grande problema também. Então, por isso que a base, né, das crianças, exatamente como o Augusto está falando, somos nós os responsáveis, que você falou também, o Jânio, né? Somos nós os responsáveis para fazer a base, eles têm que saber e o não, né? Porque eles possam enfrentar e depois não fazer exatamente isso. De repente, até atrocidades que acontecem, né? Quando eu estava vendo agora, ontem, né, no jornal aqui, que nós colocamos da Nova Aurora, irmão matando irmã, né, por um latido de um cachorro, uns absurdos assim, que a gente vê, né, exatamente por falta de conhecimento. Aí. Mas a gente vê muito ainda nessa Sabatini os pais dizerem, mas eu não sei o que é, eu dou tudo para eles.
material, né? não é? Exatamente, né? Então, essa metodologia de dar tudo para eles, não dá tudo. Na realidade, ele dá aquilo que ele considera o tudo dele, né? Que o pai acha que porque ele não teve na infância dele, ou não teve, então eu tenho que prover todas as necessidades materiais. Mas a nossa metodologia de trabalho ou de ensino, ela tem que ser baseada assim, ó, no amor, no diálogo, na paciência, na tolerância, dando exemplos positivos. Muitas vezes, a gente sempre fala isso, né? Hoje em dia, todas as crianças, em geral, têm celular, né? Então, assim, ó, o pai tem celular, a mãe tem celular, todo mundo na família tem celulares. Muito bem. Não é que é bom, tem condições de ter e para se poder comunicar. Mas a utilidade desse meio, né? A utilidade dessa ferramenta virtual, ou celular, ou das redes sociais. O que o meu filho ou a minha filha está falando com quem e o que no celular? Aí bota uma senha, eu boto até aquela senha do dedo, que só o dedo pode funcionar e tal, a história, né? E aí diz assim, não, olha a minha privacidade. Criança não tem privacidade nesse aspecto, porque ela não tem uma consciência, uma formação já, digamos assim, madura, para saber discernir o que é certo, o que é errado e quais são os tropeços que eles vão enfrentar, né? Quem tem que ter esse discernimento são os pais. Então, os pais não é que são ser controladores, mas tem que ser bons observadores, né? Olhar o que está falando, meu filho, o que está falando, minha filha, o que tu está dizendo aí, quem está falando contigo, quem está interagindo contigo, né? Hoje em dia, sempre quando todos nós estamos na mesma faixa etária, espero que sim, né? Mas todos nós sempre sentávamos à mesa para almoçar ou para jantar todos juntos. Conversávamos, ríamos, contávamos piada, né? Falávamos do dia a dia. Hoje, o celularzinho está do lado, né? Ali do prato, né? Ai, eu tenho que responder. Pelo amor de Deus, eu tenho uma técnica, né? Ou uma didática, digamos assim, uma metodologia, que lá em casa, celular, na hora do almoço, da janta, do lanche, do café, de qualquer coisa, não, fica ali, separado, né? Aí os amigos, amigas vão em casa e dizem, eu já sei que a tua mãe não gosta, é chata, não gosta de celular na mesa. Eu digo, não gosta, a minha casa é assim, se vocês fazem diferente, é com vocês, não é comigo, né? Então são limites que nós temos que colocar e eles têm que entender isso, que é o momento de confraternização, da alimentação. E pessoas que engolem a comida, elas nem sentem o sabor, elas não fazem um comentário. E isso nós estamos permitindo como pais. Então, nós temos que colocar limite e dizer, meu filho, não é proibição, é que tem momentos que precisa o celular ficar separado, para podermos ter uma convivência familiar mais dinâmica, né? mais produtiva, mais afetiva, digamos assim, né? Então, é importante a gente dizer isso aos filhos. E isso é um não com justificativa, né? E aí nós temos que ter firmeza disso. Aí, de repente, eu não deixo, aí eu pego o celular e vou lá olhar, né? Então, que exemplo eu estou dando? O que eu estou dizendo a esse filho ou essa filha? O exemplo? É esse exemplo que nós temos para dar? A mesma coisa, não diz palavrão, eu digo palavrão. Não mente que eu não estou em casa, eu estou mentindo. E assim, sucessivamente, várias questões do dia a dia, que não parece que não são nada, mas servem como exemplo, né? Serve como modelo e guia, né, para nós, que se meu pai pode fazer, eu também posso, se a minha mãe pode fazer, eu também posso, é lógico. Não bebe, né? mas aí sobra cerveja em cima da mesa. É verdade, tudo isso aí, né? É verdade. Jesus nos disse, né, sede perfeitos. E nos parece que temos como pais, às vezes estamos terceirizando essa responsabilidade, né, de evangelizar nossos filhos. Terceirizando o nosso tempo, já que estamos naquela rotina. Parece que a hora passa tão rápido, né? Já acordamos, quando vê, já é hora de dormir. E a tarefa de evangelizar o nosso lar, o Espiritismo propõe que façamos um evangelho no lar, que nos reunimos assim em família uma vez por semana. Não precisa ser um dia específico, aquele dia que estão todos em casa, que nos possamos reunir para uma conversa fraterna. E façamos uma leitura, se não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem a Bíblia, o Livro dos Espíritos, qualquer leitura edificante. E assim vamos falar sobre nós e não terceirizar os nossos problemas. E é naquele momento, né, que rogamos o amparo da espiritualidade, que ela estará conosco e aquelas sintonias negativas não estarão. E é naquele momento ali que Deus fala ao nosso coração.
E quantas coisas nós temos no nosso dia a dia que perguntamos a Deus e dizemos, mas por que Deus não me responde? Ou seja, nós precisamos primeiramente silenciar o nosso coração. Então, Deus ele se manifesta de diversas maneiras na nossa vida. Nós precisamos buscar a sintonia e o evangelho no lar é uma dessas boas maneiras de harmonizar o nosso lar. A prece também, e são terapias espíritas, mas é como falava o Jânio, não é questão da doutrina espírita especificamente, todas as religiões são bem-vindas, desde que se fale em Jesus, se fale em amor, se fale em respeito, em tolerância, né? Em convivência. Isso é preciso ser falado nas nossas casas, né? Nós, claro, estamos aqui num programa do Diálogo Fraterno, de cunho espírita, né? Mas a gente jamais vai dizer, não, é só espírito, não. Todas as religiões sempre são bem-vindas, desde que se fale de Deus, de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia, enfim, todos esses valores morais que nós temos que fazer, exercitar no nosso lar e mostrar aos nossos filhos o que é essa convivência. O Evangelho nos diz, né? Diante dos filhos difíceis, abrace-os e diga, um de nós dois errou, mas agora estamos juntos para nos entender. Então, um dos recursos, como falasse a prece, a oração pelo nosso filho, para que ele possa se acalmar, para que ele possa se serenar, para que a gente possa dialogar, isso é muito importante, esse é um recurso fundamental. E às vezes a gente, na pressa de resolver as questões, né? A gente é adulto ainda, um pouco acelerado, né? A gente quer falar aquilo naquele momento, daquela hora, daquele jeito, e o filho e a filha tem que aceitar. Esquece, medo de esquecer. E o filho tem que aceitar. E às vezes ele não está preparado ainda para ouvir. Então, às vezes, silenciar e ouvir, e nós, como pais, ainda falamos demais e ouvimos de menos, isso é uma grande realidade, né? Nós precisamos ouvir nossos filhos. Chegar e dizer pro filho, o que eu posso fazer por ti hoje? Olhando olho no olho. Tu sabia que eu te amo? Tu tá com alguma dificuldade? Né? Não na sequência dessa relação, mas mais ou menos nessa metodologia de trabalho. O que eu posso te ajudar? Tu tá com alguma dificuldade, algum problema? Tu quer conversar comigo sobre alguma coisa? Fica à vontade, não julgar. Eu te disse, viu, que não era para te fazer, porque não sei... Não, mas assim, ouvir. E ouvir é uma coisa extremamente difícil para nós pais. A tendência é nós dizermos o que tem que ser feito e ponto final. Mas nós precisamos ter essa paciência, essa tolerância, né? De ouvir nossos filhos, nossas crianças, porque tem muito a nos contar e a nos ensinar. E também, né, nós prestarmos atenção, porque a criança, desde pequena, ela começa a mostrar as tendências que ela tem. Então, queremos conhecer nossos filhos, vamos, não depois de adultos, de jovens, vamos prestar atenção nas tendências boas e nas más. As más, nós ajudá-los a vencer e alimentar as tendências boas, que muitas vezes também a gente abafa, não é? A nossa tendência sempre é passar a mão por cima, né? É dizer assim, dar uma justificativa, uma desculpa, não é aquele assim, assado. Não. Aconteceu algum fato, conversa, analisa, faz a reflexão, conversa dentro das leis morais, dos princípios éticos, né? Para as crianças. Crianças entendem tudo. Elas muitas vezes não falam tudo, mas elas entendem tudo que tu fala, através do exemplo, através do teu sentimento, da tua emoção. E muitas vezes nós temos a tendência a nos questionarmos, para que será que eu estou aqui? Eu tenho uma grande missão, que eu estou reencarnado, né? Aonde está a minha missão? E começo a procurar minha missão em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar, procuro grupos para trabalhar, procuro voluntariado, tá ótimo, tudo isso é bem-vindo. Mas a nossa missão está dentro do nosso lar, aquele filho difícil de conviver, né? Porque Deus não dá provas que nós não possamos vencer. Exatamente. As provas são, esse filho difícil é o desafio que vai te levar a crescer espiritualmente. Tu falasse, não, os filhos vêm para nos educar, nos orientar, mas é nesse sentido, não é que eles vão nos dar lições, não, mas esse desafio diante da dificuldade é que vai nos levar a crescer. Nós vamos buscar recursos, nós vamos ter que ser mais humildes também, não é? Desenvolver esse amor que a gente não tem ainda, não nasce pronto, é para desenvolver. E muitas vezes nós achamos assim, nós nos rendemos às chantagens emocionais dos filhos e acabamos aceitando, e estão assim entre aspas, né, uns reizinhos dentro de casa, né, ou umas rainhas dentro de casa. Nós temos que entender que não podemos inverter os papéis.
quem é pai, quem é mãe e quem é filho. Nesta, eu já fui filho, agora sou mãe, sou vó. Nesta, o que nós somos, né? Então, assim, a gente vê, às vezes, a gente fica até observando, assim, algumas famílias, alguns relacionamentos, que o pai é totalmente refém do filho e da filha, e a mãe também. Medo de magoar, de não machucar, de não prejudicar, de não traumatizar. Mas é preciso não inverter os papéis. É preciso dizer, não, eu sou tua mãe, eu sou teu pai, a minha função é ter educado da forma melhor possível, né? Mas não barganhar essa educação, que é essa palavra certa, né? É de colocar quem é o responsável, né? Ter tipo aquela história, eu faço o que eu quero, não sei o que, não sei o que. Aí, eu até o microfone. Aí eu faço o que eu quero. Não, quando tu estiver sob o meu teto, sob a minha responsabilidade, as regras são da família, né? Aquela história, né? Desculpe interromper. Eu não posso mais com ele, né? Eu não posso. Eu não posso. Como eu não posso mais com meu filho? Eu estou me tornando uma incompetência total? Uma inutilidade total? Não, eu posso. Eu não estou achando a metodologia mais adequada, mas eu vou encontrar, por isso, procurar auxílio, procurar ajuda, procurar esclarecimento, Nós temos que prover essa necessidade afetiva, moral e ética aos nossos filhos, além, é óbvio, da material, né? Mas isso é uma coisa que nós vamos aprendendo, né? Todos os dias. Verdade. Não podemos terceirizar essa responsabilidade, Exatamente. Né, Carlinhos? Sim. Vocês têm mais alguma coisa aí? Temos algumas perguntas ali para responder. Uma da semana passada. Ainda tem perguntas aí, né? Mas esse tema é importantíssimo quando o Augusto abriu, né? Bem-aventurados os puros de coração. E isso a gente tem que saber enxergar, né? Aquela troca que geralmente a gente faz, isso não é ser puro de coração. Quando você faz uma doação de alguma coisa, né, você não precisa e não deve de pensar que isso tem que ter algum retorno de benefício para a pessoa. A caridade, ela é feita, né? Deus que a mão esquerda não veja o que a mão direita deu, né? Isso, então, né? às vezes, a caridade também não é só caridade material. A caridade é tu sentar, olhar no olho da pessoa, conversar com ela, saber ouvir, né? Dar um abraço fraterno, né? Ter esse relacionamento que vai além da coisa material, né? E é importante, nós temos que insistir nisso, sobre essa educação dos filhos, das crianças, né, da nossa responsabilidade, de colocar limite nos filhos, né? Hoje que as crianças, hoje em dia, elas não têm limites. Elas querem e aprontam todas. E a mãe diz, ai, pobrezinho, coitadinho, não sei o que, não sei o que. Não! Limites. Eles têm que saber onde, às vezes, esse excesso de comportamento, que a mãe diz, eu não aguento mais essa guria, né? E isso é um pedido de limite. É assim, olha, me enxerga, eu tô aqui, o que eu faço, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que trabalhar com eles para que respeitem as regras da família, o ambiente onde vive, a escola hoje, porque tem tanto aluno agredindo o professor e até dessa forma, porque a educação, a escola complementa, a educação é em casa. Então, se eu repito esse comportamento, alguma coisa vai acontecer na minha casa, é um alerta, né? Então, nós temos que saber que o lar é uma grande escola de convivência, né? Que onde deve ser aprendida todos os dias, é um novo dia, um novo recomeço, uma nova oportunidade. Então, essa harmonia vai nos trazer paz e tranquilidade no nosso relacionamento em família, né? Isso é importante a gente colocar. Beleza. Antes de fazer, vamos mandar mais um abraço, que tem muita gente ligada conosco aqui, vou perdendo o nome deles aqui também, né? Dá lá para o Danilo Iparragui, já falei, né? Bom dia. A Nara Regina também, o Antônio Carlos Borges, quem mais tem por aqui? A Nélida Rodrigues, mandando perfeito aqui para vocês também. A Cleide Melo, a Eva Margarete, Enildo Cardoso. Esse pessoal que tá ligado, tem mais gente aqui, meu Deus do céu, que maravilha, né? Que beleza, viu, gente? Um bom dia para vocês. A Graciela Soares, bom dia. Perfeitamente as colocações. O lar é a nossa principal escola. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da semana passada. A Lília da Vila Soares. Quando eu fico triste, sinto uma mão que passa na minha cabeça. Quando durmo, vejo meu espírito saindo do meu corpo. Então, a Lília da Vila Soares. Lila, a questão da mediunidade a mediunidade não é um atributo exclusivo dos espíritas. Todos nós temos
algum tipo de mediunidade, e isso depende de cada um, da hora certa, de aumentar o seu conhecimento. Não precisa a pessoa ser espírita, ela pode ter qualquer religião, a mediunidade se manifesta. E isso vai passar, assim, mais pelo teu conhecimento, da tua vivência pessoal, saber realmente de que se trata. Essa sensação pode até ser outro tipo, algo patológico, então sempre é necessário que a pessoa procure, né, alguma orientação, seja ela psicológica, médica, mas realmente o Espiritismo nos traz resposta para tudo. Em relação à questão quando tu dorme, nós temos no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Allan Kardec fez ao Espírito da Verdade, está lá no capítulo 8, que trata da emancipação da alma. Na questão 501 diz assim, ó, durante o sono, a alma repousa como o corpo? E os espíritos responderam, não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem ao corpo estão relaxados e o corpo, não tendo mais necessidade dele, percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então a gente tem realmente a gente dorme, né? Tem aquela sensação de desprendimento, de leveza. E o Livro dos Espíritos tem essa e mais 1018 questões que respondem sobre a vida, sobre tudo. Recomendamos a todos, né, que busquem o conhecimento como uma forma de conhecer-se a si próprio e saber o que Deus quer de nós. Sempre tem uma mensagem, né? Sempre a espiritualidade nos traz uma resposta quando a gente procura, de coração aberto, saber o que é. Alguém quer nos dizer alguma coisa. Sempre temos alguém querendo nos dizer alguma coisa, né? Depende das nossas sintonias, né? Inclusive, eu queria dizer para Lila, né, que o Livro dos Espíritos vai ficar à disposição dela aqui na rádio, que ela possa vir buscar para complementar essa informação, que é muito importante, e para conhecer um pouco dessa doutrina espírita, que é tão esclarecedora e consoladora. Bom, nós gostaríamos de divulgar, né, tem outra pergunta, mas não vai dar em função do tempo, né, vamos dizer para a Miriam Castro, do bairro da Vila Real, acho que é Real, que no sábado que vem nós respondemos, até pela questão do tempo, mas gostaríamos de divulgar para todos que o grupo Diálogo Fraterno está com o Evangelho na praça, né? Todas as quintas-feiras, na Praça Internacional, ali no Obelisco, das 5 horas, às 17 às 18 horas, convidamos todos a participarem, estaremos nós lá com livros, com Evangelho, né, com uma palavra amiga, com atendimento fraterno. Com atendimento fraterno, né? Com informações das casas espíritas também, horários, disponibilidade, porque a gente tem que... a gente aconselha que as pessoas que moram mais próximas, né? Cada um de nós representa uma casa aqui, né? Então, assim, ó, devido da proximidade geográfica, claro, a gente dá o horário, dá o dia dos trabalhos, para a pessoa ir procurar um atendimento fraterno, também tendo à disposição através da rádio também, né? Quando houver uma necessidade, a gente se organiza também, vai visitar a pessoa, de repente a pessoa não pode ir à casa, não pode chegar, nós fizemos esse trabalho, então é um trabalho que a gente faz como extensão do programa da rádio, a gente faz esse atendimento, então convidando novamente, todas as quintas-feiras, das 17 às 18 horas, na Praça Internacional, Evangelho na Praça, ali no Obelisco, estaremos lá aguardando. Todos serão bem-vindos para nós conversarmos, dialogarmos, né? Passarmos informações e nos conhecermos um pouco mais. Então, contamos com a presença de todos. Não tem vergonha, gente. Cheguem lá, são gente como a gente, né? Então, não dá, né? Deixa eu dar um abraço aqui também para a Graciela Soares, bom dia. Bom, ela botou aqui, a Tânia Fernandes, o Ayrton Braz. Bom programa, show. Um abraço a todos. Muito bem. O pessoal segue pedindo aí até o meio-dia. Segue pedindo até meio-dia aí, né? Muito bom. Mas eu acho bárbaro, né? Porque aquela sensação de eu quero mais é espetacular, né? É sinal de evolução da programação toda de vocês. Tanto quanto os ouvintes, como nós também, que estamos aqui, né? Que questão de quero mais, né? Bom, gente, infelizmente, né? O nosso programa, mas a gente espera que sábado que vem nós podemos trazer novamente esse tema e outros tantos aí que as pessoas podem, inclusive, né? Podem deixar
Sugestões, temos aí sim. também, né? Que Exatamente. vocês possam desenvolver aí também, né? Até na página do Facebook do programa Diálogo Fraterno, Isso, né? do programa da rádio, também pode deixar sugestões de temas que gostariam, questionamento, perguntas. Claro. Nós estamos à disposição. Estamos para o trabalho, para a tarefa. Com certeza. Quem faz? Você, Augusto? Muito bem. Então, hoje, conversamos sobre a importância da pureza dos nossos sentimentos. Então, precisamos nós conhecer os nossos pensamentos, porque as ações nós conseguimos fazer, são mecânicas, quase que mecânicas, mas precisamos saber que sentimentos alimentamos na hora da caridade. Então, juntos, queridos irmãos, unimos os nossos pensamentos, vamos elevar ao Pai, em agradecimento pela bela oportunidade que nos deu de refletirmos sobre esses ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou, tão importante para que possamos aproveitar bem esta encarnação. Por isso, só temos a agradecer, Pai querido, e rogar por nossos irmãos enfermos nos lares, nos hospitais, nas penitenciárias, asilos, onde houver a dor e o sofrimento, que as nossas vibrações de amor possam auxiliar a todos na recuperação da saúde física e espiritual. Que essas energias possam acalentar as almas sofridas, possam dar ânimo novo diante das provas. Pois sabemos, Pai, que não coloca fardos que não possamos carregar. Tudo é na medida das nossas forças. Renova nossas forças, ilumina nossa mente e nosso coração para que possamos nos auxiliar mutuamente. Que teu amor nos envolva e que tenhamos um final de semana em paz, em harmonia, nos nossos lares. É isso que pedimos, Pai. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, fechamos mais aqui um programa do Diálogo Fraterno, agradecendo a todos que estiveram junto conosco aqui, né? Augusto, a Liz e também o Jânio, né? Que participaram, trouxeram esse tema aí, bem-aventurados os puros de coração, né? Coração, tá bom, gente? Voltamos, né, gente? Sábado que vem, a partir das 8 horas da manhã, né? Tá bom? Bom final de semana a todos vocês aí, igualmente. Viu, gente? São 9h05, bloco de apoio, a gente retorna rapidinho, segura por aí. A Associação de Moradores do Bairro Wilson convida toda a população para a Festa das Crianças, neste sábado, dia 12. E no dia 27 deste mês, festa com a escolha da garota comunitária do bairro Wilson. As inscrições estarão abertas a partir do dia 12, na Festa das Crianças. Categorias Mirim, de 8 a 11 anos. Categoria Juvenil, de 12 a 15 anos. Categoria Adulta, de 16 a 21 anos. Faça sua inscrição, organize sua torcida e participe. 87,9. Apoio cultural. Apoiando a programação da 87.9, Comercial Ceará, lençóis, sapateiras, tapetes, panelas, puffs, baús, espelhos e agora também com produtos de limpeza. Vendas em Livramento, Ribeira e Quaraí. Entrega a domicílio, com financiamento no crediário de fichas, em até 6 vezes. Comercial Ceará, telefone 3243-6331. Corretora de seguro, seguro para carro, para casa, para empresa. Ter seguro é bom, viver seguro é uma beleza. Em Livramento, na Rua Duque de Caxias, 2143. Telefone 3241-4984. Plantão pelo 9638-9691. Corretora de seguros. Você sempre mais seguro. Corretora de seguro.